Olá pessoal, tudo bem? Hoje estarei ensinando para vocês esse chale, super lindo, não é mesmo? Fiz ele inspirado no trabalho da Lisandra Cardoso, que ela tem um trabalho mais lindo que o outro. E um dos trabalhos está aqui no canal, que é o poncho estilo boho chique. Eu vou deixar o link da videoaula do poncho logo aqui acima no card do vídeo e também aqui abaixo na descrição. E também as redes sociais da Lisandra, para que vocês possam acompanhar os lindos trabalhos dela. Quer mais aulas como essa? Então já deixe seu like aqui no vídeo e se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal para receber as próximas novidades. Então vamos para a nossa aula de hoje? Confira a seguir a lista de materiais para a confecção do nosso chale. Para a aula de hoje vamos utilizar o fio prisma, nesses tons de rosa, super lindo. A cor é a 9590. Uma agulha de crochê de 3,5 milímetros e uma tesoura para arremates. Vamos lá? Nós vamos iniciar com 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Volta na primeira correntinha e aqui vamos fechar com o ponto baixíssimo, formando o anel. Vamos subir 3 correntes, 1, 2, 3. Já aproveita para esconder o fiozinho, dá a laçada na agulha e agora vamos vir aqui dentro do nosso anelzinho. Aqui vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 4 pontos contando com as 3 correntes iniciais. Vamos fazer 2 correntes e mais 4 pontos altos dentro do anelzinho. 1, 2, 3, 4. Então, nossa primeira carreira será desta forma: 4 pontos, 2 correntes e 4 pontos. Agora, vamos virar do avesso. Aqui nós vamos subir 3 correntes. 1, 2, 3. Dá a laçada, vem no mesmo ponto de base. Aqui vamos fazer 2 pontos altos. Desta forma. Então, em cima aqui do último pontinho da carreira anterior, teremos 3 pontos. As 3 correntes iniciais e mais 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, dá a laçada. Vamos pular um ponto de base e vir no segundo. Aqui no segundo, vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente, e agora vamos trabalhar aqui nas 2 correntes de espaço. 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntes e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente, pula o primeiro ponto de base e vem no segundo. 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente, no último pontinho teremos os 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, nossa segunda carreira será desta forma, com bloquinhos de 3 pontos altos. Então, iniciamos com 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma corrente, pula um ponto de base. 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma corrente. Aqui nas 2 correntes de base, teremos 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Repete do outro lado, uma corrente, pula um ponto de base, 3 pontos altos.
uma corrente, pula um ponto de base, 3 pontos altos. A nossa terceira carreira será apenas em pontos altos. Então, nós vamos iniciar com as 3 correntes. Dá a laçada na agulha, vem aqui no mesmo pontinho, aqui nós vamos fazer um aumento. Um ponto alto. E agora, nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Então, dá a laçada, vem no próximo ponto, um ponto alto. Dá a laçada, chegou na correntinha, um ponto alto. E assim nós vamos trabalhar até chegar lá no meio do nosso trabalho, que é o lequezinho onde tem as 2 correntes. Então, trabalha sempre com um ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui nas 2 correntinhas, nós vamos trabalhar o nosso lequezinho. O nosso leque será 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntes e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. E agora, vamos trabalhar com um ponto alto para cada ponto de base até o final da nossa carreira. Então, um ponto para cada ponto alto de base e um ponto para cada correntinha. Chegando aqui no final, no último pontinho, nós teremos o nosso aumento. Serão 2 pontos altos sobre o último pontinho. 1, 2, que será o nosso aumento para manter o nosso trabalho reto aqui na parte de cima. Então, nossa carreira vai ficar assim: o aumento no começo e no final da carreira, um ponto alto para cada ponto de base, e aqui no centro o nosso aumento com o lequezinho, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. A próxima carreira, nós vamos iniciar com uma corrente. Nós vamos trabalhar essa carreira pegando pela parte da frente do ponto de base, porque o direito do nosso trabalho é aqui. Então, o relevo vai ficar aqui pra frente do trabalho. Então, vem aqui no primeiro ponto, pulando a corrente inicial, passa a agulha aqui pela frente do trabalho, vai ficar desta forma. Aqui, vamos fazer um ponto baixo. Vem no próximo, pega pela frente do trabalho, um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar até chegar lá no centro do nosso trabalho. Então, trabalha com um ponto baixo para cada ponto alto de base, sempre pegando aqui pela frente do ponto, desta forma, até chegar aqui nas 2 correntinhas. Então, vou trabalhar com um ponto baixo para cada ponto alto de base, até chegar aqui no último ponto, e eu volto a mostrar para vocês como será a parte da correntinha. Aqui eu trabalhei com ponto baixo, um para cada ponto alto de base, pegando apenas pela frente do ponto. Então, aqui na parte da frente do trabalho vai formar esse relevo. Lindo, não é mesmo? Aqui nas correntinhas, nós vamos trabalhar pegando aqui dentro das correntes, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Desta forma. E agora, vamos voltar trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, pegando pela frente do ponto. Então, passa a agulha desta forma, pela lateral do ponto, e faz o ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar até o penúltimo ponto, que o último ponto nós vamos trabalhar ele pegando apenas em cima do ponto. Então, vou trabalhar com um ponto baixo para cada ponto alto de base, pegando pela frente do ponto, e eu volto a mostrar para vocês como será o último pontinho. Aqui eu trabalhei com um ponto para cada ponto de base, até chegar ao último.
Aqui no último, eu vou fazer um ponto baixo, pegando em cima da correntinha da carreira anterior. Desta forma. Então, apenas o primeiro, que será a correntinha, e o último ponto, o ponto baixo será pegando em cima e não pela frente. Então, a parte da frente do nosso trabalho vai ficar assim. Agora, nós vamos dar início à próxima carreira. Então, nós vamos iniciar com as 3 correntinhas iniciais. Da laçada na agulha, vem no mesmo ponto de base. Aqui, nós vamos fazer um aumento de 2 pontos altos. Então, vai totalizar 3 pontos altos no mesmo ponto de base. As 3 correntinhas iniciais e mais 2 pontinhos. Agora, nós vamos trabalhar com um ponto alto para cada ponto de base, desta forma. Dá a laçada, vem no próximo ponto, tira de 2 em 2, formando o ponto alto. Então, nós vamos trabalhar desta forma até chegar aqui nas 2 correntinhas. Então, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base e eu volto a mostrar para vocês como será o aumento aqui nas 2 correntinhas. Aqui eu trabalhei com um ponto alto para cada ponto de base e vai ficar desta forma. Aqui nas 2 correntinhas, nós faremos 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntes e mais 3 pontos altos, 1, 2, 3. E agora, nós vamos trabalhar com um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no último ponto. Então, nosso aumento vai ficar assim, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E agora, vamos trabalhar com um ponto para cada ponto de base. Então, vou trabalhar um pontinho para cada ponto de base e volto a mostrar para vocês como será o último ponto. Trabalhei toda a lateral com um ponto para cada ponto de base e aqui no último ponto, nós vamos pegar em cima da corrente inicial da carreira anterior e vamos fazer 3 pontos altos, que será o nosso aumento da carreira. Por que que tem esse aumento aqui no começo e no final da carreira? É para que o nosso chale fique reto na parte de cima. Vamos virar para o avesso e a nossa próxima carreira será com um ponto alto e uma corrente de separação. Então, nós vamos iniciar com 4 correntinhas, são 3 correntes do ponto alto e mais uma de espaço. Da laçada, vem no mesmo ponto de base. Aqui, vamos fazer um ponto alto. Então, formou o primeiro espacinho. Esse será o nosso aumento da carreira. Uma corrente, da laçada, pula um ponto de base, vem no próximo. Um ponto alto. Uma corrente, dá a laçada, pula um ponto de base, vem no próximo. Um ponto alto. Nós vamos trabalhar desta forma até chegar aqui nas 2 correntinhas centrais. Sempre com um ponto alto, uma corrente pulando um ponto de base. Então, vou trabalhar desta forma até chegar nas 2 correntinhas e eu volto a mostrar para vocês como será o aumento central. Então, aqui eu trabalhei toda a lateral com um ponto alto, uma corrente pulando um ponto de base, cheguei aqui nas 2 correntinhas. Aqui sobrou um pontinho, então vamos fazer uma corrente, vamos pular ele, e nas 2 correntinhas, que vamos fazer um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. E agora, vamos trabalhar a lateral igual à anterior. Uma corrente, pula um ponto de base, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, um ponto alto. E assim nós vamos trabalhar até chegar no último pontinho. Então, vou trabalhar desta forma, até chegar aqui no último ponto. Eu volto a mostrar para vocês como que finaliza esta carreira. Trabalhei toda a minha lateral com um ponto alto, uma corrente pulando um ponto de base. Chegamos aqui no último pontinho, então, uma corrente da laçada, vem em cima da correntinha
da carreira anterior. Pega em cima da terceira correntinha. Aqui vamos fazer um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto de aumento. Desta forma. A próxima carreira será quase igual a essa. Nós vamos iniciar com as 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Da laçada, vem em cima do primeiro ponto. E faz um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar com pontos em relevo, pegando pela parte de trás. Então, será uma corrente da laçada, vem no próximo ponto. Vamos pegar a agulha aqui por trás do trabalho, passar aqui pela frente do ponto e tirar lá atrás. Então, atrás vai ficar assim, e na frente a agulha vai ficar assim. E aqui vai fazer o ponto alto. Então, aqui foi um ponto alto em relevo, pegando a parte de trás. Uma corrente da laçada. Vem no próximo ponto, novamente, pega o ponto aqui pela parte de trás e faz o ponto alto. Uma corrente, vem no próximo ponto, passa pela parte de trás e aqui nós vamos fazer o ponto alto. Então, nós vamos trabalhar desta forma até chegar lá nas 2 correntinhas. Será um ponto em relevo pegando pela parte de trás para cada ponto alto de base. Notem que vai ficar um relevinho aqui para a parte da frente. Então, vou trabalhar com um ponto alto em relevo pegando pela parte de trás para cada ponto até chegar aqui nas 2 correntinhas centrais. Então, eu volto a mostrar para vocês como será o aumento central dessa carreira. Trabalhei toda a lateral e cheguei aqui nas 2 correntinhas. Então, vamos fazer uma corrente de espaço. E aqui nas 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. E agora, nós vamos trabalhar com pontos em relevo por toda a lateral. Então, vamos fazer a corrente de espaço da laçada. Vem no próximo ponto de base. E aqui vamos trabalhar os pontos em relevo. Um ponto, uma corrente. Vem no próximo pontinho, um ponto alto, uma corrente. E assim nós vamos trabalhar por toda a lateral. Então, eu vou trabalhar toda a lateral com ponto em relevo pegando pela parte de trás, para cada ponto alto de base, separados por uma corrente. Eu volto para mostrar para vocês como será o último pontinho. Trabalhei toda a lateral, vai ficar desta forma. Agora, nós vamos fazer o último ponto. Então, é uma corrente da laçada, introduz a agulha aqui na terceira correntinha, deixando aqui uma correntinha de espaço. Aqui vamos fazer um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto, que é o aumento da nossa carreira. Vai ficar desta forma. A próxima carreira, nós vamos trabalhar toda em pontos baixos. Inicia com 2 correntes, volta em cima do ponto alto e faz um ponto baixo. Aqui é o aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. E agora, nós vamos trabalhar com um ponto baixo para cada ponto de base. Um ponto baixo sobre o ponto alto, um na correntinha. Um em cima do ponto alto, um na correntinha. E assim nós vamos trabalhar até chegar aqui nas 2 correntes centrais. Sempre com um ponto baixo para o ponto alto e um ponto baixo para a correntinha. Então, eu vou trabalhar até chegar aqui nas 2 correntinhas e eu volto a mostrar para vocês o aumento central dessa carreira. Trabalhei toda a lateral com pontos baixos e cheguei aqui nas 2 correntinhas. Aqui nós vamos trabalhar um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo. Este será o aumento central. E a lateral nós vamos trabalhar igual ao anterior, um ponto baixo para cada ponto de base. Desta forma. Então, nós vamos trabalhar com pontos baixos, um para cada ponto de base, até chegar aqui no último.
O último nós vamos trabalhar igual o primeiro. Serão 2 pontos baixos sobre a terceira corrente inicial. Então, eu vou trabalhar toda a lateral e eu volto a mostrar para vocês como será o finalzinho da carreira. Trabalhei toda a lateral com pontos baixos, cheguei aqui no último espacinho. Aqui nós vamos fazer um ponto baixo em cima da primeira corrente, e na próxima corrente, nós vamos fazer 2 pontos baixos, que é o aumento desta carreira. Então, vai ficar desta forma. Aqui no cantinho teremos um ponto baixo sobre a primeira corrente e 2 pontos baixos sobre a segunda. A próxima carreira será com pontos altos duplos. Então, nós vamos iniciar com uma corrente a mais. Serão 5 correntinhas. É 4 correntes do ponto alto duplo, mais uma de espaço. Agora, nós vamos trabalhar com 2 laçadas na agulha. Vamos voltar aqui no mesmo ponto de base, mas pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Então, tem 2 alcinhas, vamos pegar apenas na de trás. E faz o ponto alto duplo. Tira de 2 em 2 laçadas. Uma corrente de espaço, 2 laçadas na agulha, pula um ponto de base. Vem no próximo, pega apenas na alça de trás e tira de 2 em 2. Uma corrente, 2 laçadas na agulha, pula um ponto de base, vem no próximo e tira de 2 em 2. Uma corrente, 2 laçadas na agulha, pula um ponto de base, vem no próximo. Pega apenas na alça de trás, tira de 2 em 2, formando o ponto alto duplo. Então, nós vamos trabalhar desta forma, até chegar aqui nas 2 correntinhas centrais. Então, eu volto a mostrar para vocês como será o aumento central desta carreira. Aqui eu trabalhei toda a lateral com um ponto alto duplo, uma corrente, pulando um ponto de base e pegando apenas na alça de trás do pontinho de base. Agora, cheguei aqui nas 2 correntinhas. Aqui eu vou fazer uma corrente, 2 laçadas na agulha. Agora, eu vou vir aqui nas 2 correntinhas. Introduzo a agulha, tiro de 2 em 2. 2 correntes de espaço, 2 laçadas, volto nas 2 correntinhas, tiro de 2 em 2. Vai ficar desta forma. A lateral vamos trabalhar igual ao anterior. Uma corrente, 2 laçadas na agulha, vem no próximo ponto de base, pega apenas na alça de trás e tira de 2 em 2. Uma corrente, 2 laçadas na agulha, pula um ponto de base, vem no próximo, e aqui tira de 2 em 2. E assim nós vamos trabalhar toda a lateral, até chegar aqui no último pontinho. Então, eu vou trabalhar toda a lateral, e eu volto a mostrar para vocês como será o aumento aqui da nossa carreira. Trabalhei toda a lateral, e agora vamos finalizar a carreira. Então, será uma corrente, 2 laçadas na agulha. Vamos vir aqui em cima das 2 correntinhas iniciais da carreira anterior. E aqui vamos fazer o ponto alto duplo, tirando de 2 em 2. Uma corrente, 2 laçadas e mais um ponto sobre a correntinha para fazer o nosso aumento. Vai ficar desta forma. A próxima carreira será em pontos baixos, igual a carreira que fizemos aqui antes dos pontos altos duplos. Então, inicia com 2 correntes, que equivalem a um ponto baixo, volta em cima do primeiro ponto, um ponto baixo. E agora, trabalha com um ponto baixo para cada ponto de base. Um ponto para a correntinha, um para o ponto alto duplo. E assim nós vamos trabalhar toda a volta. Então, a lateral, um ponto baixo para cada ponto de base, ou seja, um ponto baixo em cima do ponto alto duplo, um em cima da correntinha. Trabalha toda a lateral
Chegou aqui nas duas correntinhas, vamos fazer o aumento igual fizemos aqui na outra carreira. Um ponto baixo, duas correntes, um ponto baixo. Trabalha toda a lateral novamente, com um ponto para cada ponto de base. Então, eu volto para mostrar para vocês como é o finalzinho aqui da carreira. Então, eu trabalhei as laterais com um ponto baixo para cada ponto de base e fiz o aumento aqui. Um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo nas duas correntinhas. Eu vou finalizar a carreira com vocês. Então, em cima da primeira correntinha, nós teremos um ponto baixo. E em cima da segunda correntinha, 2 pontos baixos, que é o aumento da carreira. A próxima carreira será em pontos altos. Então, inicia com 3 correntes da laçada, volta no mesmo ponto de base, mas pegando apenas na alça de trás do ponto de base. E aqui nós vamos fazer 2 pontos altos, que é o aumento da carreira, ou seja, 3 pontos sobre o ponto inicial. E agora, nós vamos trabalhar toda a lateral com um ponto alto para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Então, vou trabalhar toda a lateral e eu volto aqui para mostrar para vocês como será o aumento central da nossa carreira. Então, é um ponto para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás. Então, vou trabalhar toda a lateral e eu volto aqui para mostrar para vocês como será o aumento central da nossa carreira. Trabalhei toda a minha lateral com um ponto alto para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás. E cheguei nas duas correntinhas. Aqui teremos o nosso aumento. 3 pontos altos, 1, 2, 3. Duas correntes e mais 3 pontos altos nas duas correntinhas. 1, 2, 3. Aqui está nosso aumento. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E agora, nós vamos trabalhar com um ponto alto para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás do pontinho de base. Dá a laçada, vem no próximo ponto, introduz apenas na alça de trás e tira de 2 em 2. E assim nós vamos trabalhar até o final da carreira. Então, vou trabalhar até o final da carreira e eu volto para finalizar essa carreira com vocês. Trabalhei toda a lateral com pontos altos, agora chegamos ao último ponto, que será em cima das duas correntinhas da carreira anterior. Então, introduzir a agulha na correntinha, e aqui eu vou fazer 3 pontos altos, que é o aumento da nossa carreira. 2, 3, desta forma. Essa carreira será com pontos baixos, mas serão pontos baixos em relevo. Então, nós vamos iniciar com nossas duas correntes, que equivalem a um ponto baixo, e fazer mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. Este é o aumento da nossa carreira, 2 pontos no ponto inicial. Agora, nós vamos trabalhar pegando pela frente da carreira. Então, vamos passar a agulha aqui no meio do ponto, desta forma. E aqui vamos fazer um ponto baixo. Vem no próximo ponto, passa a agulha pela frente, um ponto baixo. Vem no próximo ponto, e assim nós vamos trabalhar até chegar nas duas correntinhas centrais. Então, sempre pegando pela frente da carreira. Passa a agulha assim pelo ponto e faz o ponto baixo. Então, eu vou trabalhar desta forma, até chegar aqui nas duas correntinhas. Então, eu volto a mostrar para vocês como será o aumento central desta carreira. Trabalhei toda a lateral, vai ficar desta forma. Então, aqui é o avesso do nosso trabalho. A parte da frente do nosso trabalho vai ficar com esse relevo aqui. Aqui nas duas correntinhas, nós vamos fazer o aumento. Um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo. E agora, nós vamos trabalhar igual a outra lateral.
um ponto baixo em relevo pegando pela parte da frente para cada ponto alto de base, desta forma. Então, vou trabalhar com um ponto baixo para cada ponto de base e volto para mostrar para vocês como será o último pontinho da carreira. Trabalhei toda a minha lateral, um ponto baixo para cada ponto de base, pegando o ponto pela frente, vai ficar assim. Então, o avesso e o direito com o relevo. O último ponto será aqui as 3 correntinhas. Então, em cima da terceira correntinha da carreira anterior, vamos fazer 2 pontos baixos. E aqui está o aumento da nossa carreira. A próxima etapa do nosso chale será a repetição. Então, nós vamos repetir a carreira de pontos altos duplos, que é um ponto alto duplo, uma corrente pulando um ponto de base e pegando apenas na alça de trás. Lembre-se de fazer o aumento, então inicia com 5 correntinhas e faz um ponto alto duplo no mesmo ponto de base e finaliza aqui também com um ponto alto duplo, uma corrente e um ponto alto duplo no último ponto de base. A segunda carreira será de pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base, e o aumento no começo e no final da carreira com 2 pontos baixos. O aumento central, um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo. A terceira carreira da repetição será em pontos altos. Nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás do ponto de base. E no começo e no final da carreira, 3 pontos altos de aumento. O aumento central, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. A quarta carreira da nossa repetição será essa que a gente acabou de fazer, com pontos baixos em relevo pegando pela frente. Essa carreira nós trabalhamos no avesso e vai ficar esse relevo aqui na parte da frente. Então, é um ponto baixo em relevo pegando pela parte da frente para cada ponto de base. Inicia com aumento, que é as 2 correntinhas e um ponto baixo, finaliza com 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E aqui nas 2 correntinhas centrais, um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo. Então, nós vamos repetir essas 4 carreiras mais 3 vezes. No total, teremos 4 repetições dessa sequência. Então, é uma carreira de ponto alto duplo, uma de ponto baixo, uma de ponto alto e uma de ponto baixo em relevo, pegando pela frente. Eu vou repetir essas 4 carreiras mais 3 vezes, então eu volto a mostrar para vocês a continuação do nosso chale. Então, pessoal, aqui eu repeti mais 3 vezes a sequência. No total, tivemos 4 repetições do desenho aqui do nosso chale. Então, foi uma carreira de ponto alto duplo, uma de ponto baixo, uma de ponto alto e uma de ponto baixo em relevo pegando pela frente da carreira. Vai ficar desta forma, super lindo, não é mesmo? Então, agora eu vou explicar para vocês a continuação do nosso chale. A próxima carreira nós vamos trabalhar em pontos baixos. Então, inicia com as 2 correntinhas, volta no mesmo pontinho de base e aqui nós vamos fazer mais um ponto baixo, que é o aumento da nossa carreira, 2 pontos no mesmo ponto de base. E agora, nós vamos trabalhar até o final da carreira. Um ponto baixo para cada ponto baixo de base, desta forma. Nós vamos trabalhar assim até chegar nas 2 correntinhas centrais. Então, um ponto para cada ponto de base. Aqui nas 2 correntinhas centrais, nós vamos trabalhar igual a carreira anterior. Um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo. Trabalha toda a lateral novamente com um ponto para cada ponto de base e faz o aumento no último ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu vou trabalhar toda a carreira com pontos baixos e fazendo o aumento no centro e no final da carreira. E eu volto a mostrar para vocês a continuação do nosso chale. Trabalhei toda a minha carreira com pontos baixos, a lateral com um ponto para cada ponto de base, e o aumento central, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Finalizei com 2 pontos baixos. A próxima carreira será apenas de pontos altos.
Então, nós vamos iniciar com as 3 correntes da laçada, vem no mesmo ponto de base e mais 2 pontos altos. Todas as nossas carreiras de pontos altos teremos 3 pontos iniciais e 3 pontos finais. Agora, nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até chegar nas 2 correntinhas centrais. Então, é um pontinho para cada ponto baixo de base, desta forma. Dá a laçada, introduz no próximo ponto, tira de 2 em 2. Então, vou trabalhar desta forma, até chegar aqui nas 2 correntinhas centrais, e eu volto a mostrar para vocês a continuação da carreira. Trabalhei toda a lateral com um ponto alto para cada ponto de base, vai ficar desta forma. Agora, nós vamos trabalhar o aumento central. E aqui nas 2 correntes teremos 3 pontos altos, 1, 2, 3. 2 correntes de espaço e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. E agora, nós vamos trabalhar com um ponto alto para cada ponto de base, até o final da carreira. Então, um ponto para cada ponto baixo de base, desta forma, até chegar no último ponto. No último ponto, nós vamos fazer o aumento, igual lá do início da carreira. Serão 3 pontos altos sobre a correntinha inicial da carreira anterior. Então, aqui na correntinha teremos 3 pontos altos. Então, trabalha com um ponto para cada ponto de base e finaliza com 3 pontos altos. Então, vou concluir essa carreira e eu volto a mostrar para vocês a continuação do nosso chale. Trabalhei toda a lateral com um ponto alto para cada ponto de base e fiz os 3 pontos aqui no último ponto. A próxima carreira será de pontos altos, mas será com pontos em relevo. Então, vamos iniciar com as 3 correntes, fazer o aumento aqui no primeiro ponto com mais 2 pontos altos. E agora, nós vamos trabalhar pegando pela parte de trás da carreira. Então, dá a laçada, vem no próximo ponto e faz o ponto em relevo pegando pela parte de trás. Dá a laçada, vem no próximo ponto, passa pela parte de trás, um ponto alto. Dá a laçada, vem no próximo ponto, um ponto alto em relevo pegando pela parte de trás. E assim, nós vamos trabalhar até chegar nas 2 correntinhas centrais, com um ponto alto em relevo pegando pela parte de trás, para cada ponto alto de base. E ele vai ficar com esse detalhe aqui do relevo na parte da frente do nosso chale. Então, eu vou trabalhar desta forma até chegar aqui nas nossas 2 correntinhas centrais. Então, eu volto a mostrar para vocês a continuação do nosso chale. Trabalhei toda a lateral com os pontos altos em relevo pegando pela parte de trás. Chegamos aqui nas 2 correntes. Aqui vamos fazer os 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntes e mais 3 pontos altos, que é o aumento que a gente sempre faz nas carreiras de pontos altos. Então, ficou 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E agora, vamos trabalhar a lateral igual ao anterior, com pontos altos em relevo, pegando pela parte de trás. Um ponto para cada ponto alto de base, sempre pegando pela parte de trás. Então, vou trabalhar assim, até chegar no último pontinho, com um ponto alto em relevo pegando pela parte de trás, para cada ponto alto, até chegar no último ponto. No último ponto, nós vamos trabalhar igual a carreira anterior, 3 pontos sobre o último pontinho.
Então, vou trabalhar toda a lateral com pontos em relevo e trabalhar no último ponto 3 pontos altos. E eu volto a mostrar pra vocês a continuação do nosso chale. Então, aqui eu trabalhei toda a lateral com um ponto alto em relevo pegando pela parte de trás para cada ponto de base. E finalizei com 3 pontos altos no último pontinho. Então, pessoal, aqui encerramos a primeira parte do nosso chale. Em breve estarei disponibilizando a segunda parte aqui no canal, então fiquem de olho. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Se gostou, deixe seu joinha aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas novidades. E qualquer dúvida referente ao nosso chale, é só deixar um comentário logo aqui abaixo do vídeo que eu respondo assim que possível. Então, beijos e até a próxima, pessoal!